nós vivemos tantos processos e geralmente esses processos da vida são bem doloridos. Eles não são como simples obstáculos que dá pra gente pular e nem sequer senti-los. Não tem como fugir dos processos. E precisamos vivê-los e saber vivê-los. Vem comigo para mais este passo. Olá, flechas! Este é o canal Apenas um Passo e o próprio nome já diz, é o canal que te faz sair do lugar, que te dá aquele chacoalhão e, se você permitir, ele pode transformar a sua vida. Tá precisando ser chacoalhado? Então se inscreva no canal, ativa o sininho porque toda semana tem um passo novo para tua vida. Não há ninguém que não passe por processos da vida. Mas, Lara, o que você quer dizer com processo? O que seria exatamente os processos? No dicionário, processo é um termo que se refere a avançar, a ir à frente. É um conjunto sequencial de ações que te faz avançar. E quando eu estava fazendo o conteúdo desse vídeo, eu percebi o quanto esse canal tem tudo a ver com os processos. Porque assim como os processos, este canal também, ele é um conjunto de vídeos que te estimula, te direciona a tomar ações que te faz avançar, que te faz ir à frente. E na teoria, isso parece bem fácil, né? Mas na prática, meu Deus, parece que a gente esquece de tudo que a gente um dia ouviu. E por isso que é importante a gente não só ouvir uma vez, mas ouvir várias vezes. Se a gente quer aprender uma coisa, por exemplo, se a gente quer aprender um idioma, a gente não tem que estar sempre ouvindo, revendo aquele idioma. A gente não precisa estar em constante contato. E é a mesma coisa para todas as outras coisas. A gente precisa estar sempre ouvindo. Porque se a gente ouve só uma vez, passa 30 minutos, a gente lembra de uma coisa ou outra, passa uma semana, a gente nem sequer lembra mais do que foi falado. Então, a gente precisa estar sempre ouvindo aquilo que a gente precisa entender, que a gente precisa aprender. Quanto mais a gente ouve, mais habilidade a gente vai ter sobre aquele determinado assunto. E aqui vai a minha primeira dica para a tua vida hoje. Cuidado com aquilo que você está ouvindo, porque aquilo que você ouve é poderoso para direcionar e ditar os teus comportamentos. Então, cuidado com as músicas, podcasts, vídeos, filmes, com as companhias que você tem andado e também com o que você tem falado. Sabe por quê? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, a palavra que sai da tua boca, ela primeiro vem daqui do coração. Vem do coração, vai para tua boca, da boca vai para vários ouvidos, né? Vai para vários lugares, inclusive para esse lugar aqui, inclusive para os seus ouvidos. Do teu ouvido, pum, volta lá pro coração de novo. Só que essa palavra volta mais forte, criando raízes, com uma crença maior. E daí ela vem para tua boca e é esse o percurso que ela sempre faz. E cada vez que ela chega no seu ouvido e vai para o teu coração, ela se torna mais forte ainda e você começa a acreditar mais ainda naquilo e a viver mais aquilo. Eu sei que existem inúmeros casos e situações diferentes e cada pessoa é uma pessoa, mas talvez isso que você esteja escutando agora possa ser uma resposta em relação aos comportamentos que você tem tomado. Pare e pense em coisas que você ouviu por muito tempo e frequentemente, que você tem ouvido ou que você já ouviu. Então vamos supor que por muito tempo você ouviu que você não ia dar em nada.
Hoje, pode ser que você não ouça mais isso, e pode ser que você também queira dar em alguma coisa. Mas de tanto que você ouviu aquilo de certa forma criou uma raiz no seu coração. E hoje, sem você talvez perceber, talvez isso não seja consciente, você toma atitudes que realmente te fazem não dar em nada. Ou talvez você esteja sentindo uma tristeza que você não sabe da onde vem e você pensa, nossa, eu não sou triste, eu não sou desse jeito, mas você não acha razões também para essa tristeza. Mais uma vez eu falo, pode ter vários motivos, vários fatores, mas também um dos fatores pode ser aquilo que você tem ouvido. Então, pense, né, nas músicas que você tem ouvido, o que fala essas músicas, né, que situações que essas músicas falam, né, sobre o que, sobre quais sentimentos que ela se refere. Então, aqui vai o meu alerta para você sobre o ouvir. A gente vai falar mais pra frente sobre essa questão de ouvir, mas agora eu quero voltar com você pro tema desse vídeo que tá muito bom. E pra gente falar dos começos dos processos, eu quero ilustrar para você o começo do processo da produção de azeite. Eu não sei se você já teve alguma vez a oportunidade de ver ou de conhecer, enfim. E se a gente fosse falar de cada detalhe, do começo até o final desse processo, eu acho que não caberia nesse vídeo. Então a gente vai focar só no comecinho desse processo. Bom, e para começar a nossa produção de azeite, a primeira coisa que é preciso é a colheita das azeitonas. Mas você sabia que as azeitonas, diferente de outros frutos, como por exemplo o pé de tangerina, que leva de 4 a 7 anos para começar a dar os primeiros frutos, ou então o pé de limão, que leva de 5 a 15 anos para começar a dar os frutos, a oliveira pode levar de 15 a 35 anos para começar a dar os seus frutos. Cada pessoa é diferente da outra. Cada pessoa exige um processo diferente do outro. O processo que você vive é exatamente aquilo que você necessita para que você possa dar os seus frutos. E no começo do processo pode haver uma tendência grande às comparações. Então, questões como: por que ela tem e eu não tenho? Por que ele já chegou lá e eu ainda não? Por que o pé de tangerina com 4 anos já tem uma penca de tangerina e eu, uma oliveira de 25 anos, que tem 4, 5 vezes mais a idade do pé de tangerina, não tem um fruto sequer? Então, junto com as comparações, vem também os porquês. E qual que é o problema desse pacotão de comparações e porquês? É a frustração. A gente começa a ficar frustrado porque nada acontece nas nossas vidas. Aí você começa a falar: nossa, fulana tá no 3º filho e eu nem filho tenho ainda. Ciclana já casou e eu nem namorado eu tenho. Enfim, tem problema perguntar o porquê das coisas? Eu acredito que não tenha problema perguntar o porquê. O problema está em a gente aceitar as respostas desses porquês. Porque geralmente vão ser respostas que a gente não vai gostar de ouvir. Por exemplo, você pergunta para Deus: Deus, por que o pé de tangerina já tem o seu fruto e eu, uma oliveira, não tenho fruto nenhum? Deus vai te responder: porque você é um pé de tangerina e não uma oliveira. Aí você pergunta: Deus, por que a Maria tem e eu não tenho? Deus vai te responder: porque você é a Camila, você não é a Maria. Você já fez uma pergunta dessas pro seu pai ou pra sua mãe? Quando eu era adolescente, eu chegava no meu pai, principalmente no meu pai,
E você já fez uma pergunta dessas pro seu pai e pra sua mãe? Quando eu era adolescente, eu chegava no meu pai e perguntava: pai, eu posso ir em tal lugar porque a minha amiga fulana de tal vai e a mãe dela deixou, os pais dela deixaram. E meu pai falava: não. E eu falava: por quê? Ele falava: por que não? Aí eu falava: mas a fulana vai, a mãe dela deixou. Ele falava: não, você não é a fulana e eu não sou a mãe da fulana, você não vai, pronto, acabou. Eu confesso que dava uma certa raiva naquela resposta. Mas, gente, eu era imatura, eu era adolescente. E é comum uma pessoa imatura ter esse tipo de corresponder dessa forma, né? Com raiva, com rebeldia, não entendendo, batendo pé, enfim. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, tudo muda. Esse tipo de resposta parece difícil de digerir, porque ela parece simples demais para tanta dor em meio ao processo. Ela também parece injusta, porque é como se o pé de tangerina tivesse certos privilégios. Ela é insatisfatória e pela falta de entendimento e de aceitação, você continua questionando, e ao invés de você confiar, aceitar e esperar, você começa a se agitar com tudo aquilo e você vai dando espaço para o medo, você vai dando espaço para a ansiedade e os seus sentimentos se tornam como um mar revolto dentro de você nos começos dos processos. E você começa a ficar cansado, e você começa, o processo mal começou e você já está cansado, você fica ansioso, você fica amedrontado, preocupado. Na hora de dormir, que é para você descansar, você não consegue dormir porque a tua mente está acelerada pensando em um monte de coisa. E então você começa a ficar preocupado com tudo, preocupado se vai chover, se vai fazer sol, se o cultivador vai vir até você naquela semana para ver se tá tudo bem com as tuas folhas, e você começa a ficar preocupado com a terra, com a pessoa, com isso, com aquilo blá 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 blá. Em Mateus 6:27 diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Você acha que as suas preocupações podem mudar a previsão do tempo? Você acha que as suas preocupações podem mudar as decisões das pessoas? Você acha que as suas preocupações podem mudar o teu processo? Se for preciso você viver 35 anos esperando para começar a dar os seus primeiros frutos, então aceite isso, respeite o processo, não se agite, viva bem o tempo do seu processo. Agora eu vou te dar uma informação que pode mudar o porquê dos seus processos e acalmar o seu coração e fazer com que você olhe para os pés de tangerinas com outro olhar. Você sabia que a oliveira ela pode viver mais de 2.500 anos? Agora chuta quantos anos o pé de tangerina vive? Apenas 20 anos. E olha como Deus, ele é perfeito e ele é justo em tudo que ele faz. Seria justo o pé de tangerina que vive só 20 anos demorar tanto tempo para dar os seus frutos? E agora, o que é 35 anos para quem vai viver uma eternidade? Não perca anos da sua vida se agitando em vão, se comparando aos outros. Confie em Deus. Espere o tempo do processo, viva bem esse tempo, né? Que o tempo da colheita um dia virá. Agora, repita para você mesmo isso. Eu sou eu, os outros são os outros. Aquilo que Deus tem para mim é diferente daquilo que Deus tem para os outros. Me ajude, Deus, a viver bem o meu processo. Amém?
Gente, isso não foi só um passinho, não. Pra mim, pro meu entendimento, foi um passão daqueles assim de elefante, bem grande. E se você entende dessa forma também, então compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo e nós nos encontramos no próximo passo. Até mais!